Music licensing reimagined. Muito bom dia a todos. Bem-vindos aí à nossa primeira live aula, né, no sábado. Eu sou o professor Paulo Casagrande, também sou coordenador pedagógico aí do MedWork Preparatório para a NANT. E hoje a gente veio trazer para essa primeira aula um tema importantíssimo, certo? E quem vai comentar sobre esse tema é a nossa convidada aí de hoje, né, a professora que conduz as aulas com vocês. Professora, seja muito bem-vinda. Bom dia. Olá, oi, bom dia, gente, tudo bem? Primeiro quero pedir desculpas pelo nosso atraso. Tava com tudo organizado, a gente já tinha feito vários testes e aí na hora de fazer acontecer, o meu áudio não estava saindo. Mas quero dar boas-vindas a todos vocês, dizer que nós estamos muito animados, muito empenhados em entregar um curso de excelência para todos. Então, estamos juntos nessa caminhada. Vamos fazer a nossa parte com maior carinho, respeito, porque o sucesso de vocês também é o nosso sucesso. Então, assim, pode contar com toda a nossa equipe, comigo, de forma bem acessível, muito direta, não precisa ter, assim, dedos para chegar em mim. Eu estou muito fácil, de fácil acesso para todos vocês. Os meninos do suporte também são muito competentes para poder auxiliá-los. Então, assim, com qualquer problema que vocês tiverem em relação à nossa plataforma, qualquer dúvida, em relação, assim, à minha parte pessoal mesmo, de que forma eu alcancei o título, mesmo diante de tantos desafios, estou aqui para poder auxiliar nisso. E a nossa aula de hoje vai ser exatamente focado nesse tema, né? Como te auxiliar a chegar no título, conhecendo, assim, a parte de trás, né? Por trás das câmeras da prova da ANAND. Então, a ideia é trazer para vocês todo o cenário de como acontece a prova, de como que você vai viver esse momento. E eu estou aberta, tá? Aberta a dúvidas, a tudo que a gente pode acrescentar. E na parte de conteúdo, com certeza que é assim fundamental. Eu não quero que vocês fiquem com nenhum receio de perguntar ou de deixar de fazer algo porque não entendeu. Vamos fazer todos os exercícios. Se você não conseguir, se você não entender, pode nos procurar que a gente está aqui para poder te auxiliar, tá bem? Então vamos começar. Bom, pessoal, é isso. Então vamos para a nossa aula, né? Essa aula é importantíssima, como a Ludmila aí já explicou. Então, Ludmila, tá contigo. O que Então vamos lá. esperar da prova da NANT em 2025? Conta pra gente. Antes de tudo, assim, eu quero dizer para vocês que a MedWork é um preparatório que ele iniciou, ele deu vida exatamente quando eu estava me preparando para a prova. Eu pensei, eu estava muito perdida, eu estava cheia de desafios pessoais, sem tempo para estudar para essa prova, né? Como acontece mesmo com a maioria dos nossos alunos que a gente teve aqui em inscrição para o curso. Então eu sabia exatamente o caminho que a gente tinha que trilhar para passar, mas eu precisava primeiro da aprovação para ter certeza que eu estava no lugar certo. Eu estudei assim de forma muito genérica, não tinha aulas muito bem aplicadas, sem material didático, um material de qualquer jeito, procurando na internet o que eu encontrava, eu ia tentando somar e sem tempo. Eu me preparei assim psicologicamente e financeiramente para fazer essa prova. Um tempo antes, mas quando foi chegando os dias eu não consegui mais. Meu filho estava muito pequenininho, amamentava, o meu marido acabou adoecendo e eu assim, eu lembro que o meu marido que correu atrás de tudo, né, de fazer inscrição, de conhecer e tal, porque é burocrático, né? Até ali a fase da inscrição é muito burocrática. Então eu estava um pouco perdida. Quando eu me dei conta do tempo que faltava para a prova, faltavam exatas 2 semanas. Eu falei, caramba, agora tem que ser comigo, porque ele não estava em casa, enfim. E aí eu fui correr atrás disso e me preparar, assim, montar todo o conteúdo, de que forma que eu ia estudar, como que seria a ordem, o que eu ia dar mais ênfase. E eu comecei a pesquisar para entender qual tema que caía mais, qual era a maior prevalência, enfim.
de que forma que essa prova era cobrada, né? E eu estudei exatos 10 dias. Eram 2 semanas que eu tinha, mas nos finais de semana eu não abria mão de estar com meu filho, de cuidar da minha casa, enfim. De ir à missa, né? Ter meu momento também, porque eu acho que é importante. Mas os 10 dias que eu me preparei, de segunda a sexta, por 2 semanas, eu me preparei assim intensamente. Não estou dizendo para vocês estudarem somente nesses dias, até porque eu acho que fazer um equilíbrio é muito mais agradável, né? É muito mais fácil. É porque eu realmente não tive como fazer isso. Eu só tô contando que é possível. É possível mesmo no tempo apertado, se a gente se dedicar, dar o sangue, conseguir. E foi isso que eu fiz. Então a gente vai explicar para vocês como que acontece todo esse passo a passo de preparação, como que é o dia de prova, como que é a prova, né, em si, assim, o que esperar, como que acontece, a forma com que eles cobram o conteúdo. E qualquer dúvida, eu tô aqui para sanar, tá bem? Então vamos lá. O preparatório para a ANAMT 2025, o que a gente tem que esperar deles? Então, gente, eu sou a doutora Ludmila Batista, eu sou médica do trabalho. Desde que eu me formei em 2018, formei na PUC de Goiás, eu atuo como médica do trabalho examinadora. Então, eu ainda não tinha, né, o RQE, porque eu não tinha feito nenhuma especialização e também porque eu não tinha tempo de atuação. Então, desde que eu me formei, eu trabalho na área como médica examinadora e fui rodando em algumas clínicas, criando um certo apreço pela área e também tendo mais conhecimento, né, dentro do assunto. Desde lá atrás, eu tinha uma vontade de fazer cirurgia. E a minha irmã fez cirurgia. E ver como que a rotina dela não era algo real para mim do que eu buscava. Porque, paralelo à medicina, eu também tinha outro sonho de construir minha família. Então, ter filhos, casar, enfim. E eu comecei a ver a cirurgia como algo que me impossibilitava isso. E como eu já estava na medicina do trabalho e o mercado era muito mais agradável aos meus olhos, a realidade é muito melhor do que a realidade de um recém-formado somente em plantão, eu resolvi dedicar minha vida a isso, a minha vida profissional a isso. Então eu comecei a estudar, comecei a participar dos cursos presenciais, do que é divulgado e promovido, né, online, comecei a participar do máximo que eu podia. E me preparei para a prova da ANAMT, graças a Deus deu certo, estudei o suficiente para ser aprovada. E nesse ponto, aqui que eu quero partir com vocês, né? É o nosso primeiro encontro ao vivo, então o objetivo é te colocar no eixo desde agora, desde esse início. Nessa sessão a gente vai abordar como que é o dia da prova, o que você tem que esperar dela durante esse período de preparação, como que o nosso curso foi desenhado para poder te preparar com precisão. Então você vai saber exatamente o que estudar, como estudar, por que eu vou focar nisso. E dicas práticas mesmo do dia a dia, de como acontece a prova, para você chegar lá com muito mais segurança e os bastidores assim do que a gente sabe que acontece e que pode nos auxiliar a somar pontos para aprovação. Então vamos lá. Como que é o dia da prova? Quando professora, só te interrompendo e contando para você que a gente está com espectadores assistindo a nossa aula ao vivo. E para vocês que estão assistindo ao vivo aí, se quiserem deixar alguma pergunta aí no chat, eu já direciono a professora, tá bom? Então fiquem à vontade, aproveitem essa aula. Desculpa te interromper, professora. E só para confirmar aqui, você está conseguindo passar os slides? Tranquilo? Estou conseguindo passar os slides. Qualquer Excelente. Coisa eu finalizo. Tá bom, obrigado. Então vamos lá. O local de prova, como que é, né? Então, assim, no dia da prova, você se prepara, a prova vai ser aqui em Goiânia. Então, não sei se você vai estar hospedado próximo do local, se você já fechou com a gente o presencial e a gente também está acordando de fazer o nosso presencial próximo do local de prova. Imagino que deve ser ali próximo do centro de convenções, vamos ver o que eles vão soltar, mas enfim. A preparação, como que é? Então, você vai acordar, faz todo o seu ritual ali da manhã, se prepare, né, com antecedência para acordar calmo, tomar seu café, tomar seu banho. Não precisa ser um dia tenso se você estiver bem preparado. Então, faça o nosso curso muito bem feito, siga todo o nosso cronograma, que você vai chegar lá preparado para esse momento. Normalmente, quando você chega no local de prova, é um local muito organizado, tem muitos fiscais, muitas pessoas orientando. Os fiscais, eles vão te entregar um saquinho para você guardar seus objetos, relógio, celular, carregador, enfim, até caneta, porque lá no momento não precisa, e se precisar, eles vão fornecer a deles.
você vai ser direcionado por alguns fiscais para determinadas salas, porque são várias salas ou um ambiente maior, né? Temos também, eles vão fornecer também um local mais especial, uma sala diferente para candidatos que sinalizaram ali que precisava de um atendimento especial, como mães que amamentam, pessoas com deficiência. Quando eu fiz minha inscrição, eu sinalizei que eu amamentava, que eu precisava de uma sala especial. Aí depois, lá pertinho da prova, talvez uma semana antes, o meu neném acabou parando de mamar em mim, e aí eu falei que eu não precisaria mais desse recurso, né? Então, aqui nesse slide, a gente colocou uma foto que inclusive foi o pessoal da Anamit que divulgou nas redes sociais deles. É exatamente assim, no local de prova. É uma mesa ampla, várias mesas. Então tem candidato dos dois lados seu e tem candidato também na sua frente e atrás. E um computador para cada candidato. E fiscais circulando ali por todo o ambiente, pessoas da TI, pessoas que entendem de computador para poder nos auxiliar. E assim, a gente será muito bem assistido, não precisa ficar preocupado quanto a isso, tá, gente? A duração da prova são Doutora, 5 horas. só complementando aí também, né, na dinâmica dessa prova, desculpa te interromper, você pode observar pela foto que é só você, o computador, uma aguinha, não tem Que eles papel, fornecem. não tem Eles papel, não tem fornecem essa caneta. aguinha. Exatamente. E se você quiser fazer alguma conta, alguma anotação, isso você não tem disponível, certo? É só Exato. você e o computador e seu conhecimento mesmo. Exatamente, não tem como a gente fazer conta. Eu até fiquei preocupada no dia em relação a isso, né? Mas as questões que estavam ali presentes não necessitou de papel e caneta. Pode ser que nessa prova desse ano tenha alguma questão que faça a necessidade disso, mas assim, se for o caso, provavelmente eles vão entregar papel e caneta. Olha, gente, qualquer banca, ninguém tá atrás de burburinho, de questões assim mais burocráticas. Eles querem entregar a questão, você conseguir, se você estiver preparado, você ser aprovado, se não, não. Então, assim, pode ficar tranquilo, o que depender de você, faça. Porque o que depender dele, eles vão correr atrás, eles não vão criar casa, é muita gente, são muitas pessoas que estão ali, é muito dinheiro envolvido, né? Então, eles não vão dificultar a sua vida, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Então vamos lá. Em relação à estrutura da prova, a prova tem uma duração de 5 horas para poder garantir que você tenha tempo suficiente para todas as questões e você vai ter tempo. Então, se programe, vamos fazer todos os simulados que a gente disponibiliza justamente para você testar esse tempo, ver como que você tem toda essa preparação, né? Em que você tem dificuldade para você tentar lapidar e ter esse tempo bem certinho para não perder nenhuma questão. Porque se o tempo acabar e você ainda não tiver concluído a prova, vai ficar em branco a questão, tá? Então, assim, chegue com 1 hora de antecedência, pelo menos, 1h20, para você ter tranquilidade, ficar ali namorando o ambiente, conhecer, conversar com as pessoas. Não chega correndo, atrasada, é uma vez que acontece no ano. Então, se programe, sabe? Toma seu café, sai de casa com antecedência. Provavelmente não tem problema com o trânsito, né? Porque geralmente é um dia menos corrido, mas é que você encontra, sei lá, um pessoal de bicicleta andando, tem que ficar mais de 40 minutos parado e você sai em cima da hora. Então se programe, tá? Não deixa esse momento especial que você gastou, que você investiu tanto tempo, se perder por causa de algo assim, então que dá pra gente correr atrás e que a gente tem que se preparar antecipadamente. Então, chega de forma antecipada. A prova vai acontecer este ano, no dia 30 de setembro, aqui em Goiânia, tá bom? É dividida em prova teórica e prova prática. Na prova teórica, nós temos 50 questões de múltipla escolha. Cada questão tem 5 alternativas. E o que é muito importante você se atentar, não é possível voltar às questões já respondidas. Então, eu tô na questão 17. Respondi a 17, fui para 18, eu tô lá na 20 já, quero voltar. Você não consegue voltar. A partir do momento que você marca a sua questão, a alternativa que você escolheu, tenta também não ficar marcando muito para você não ficar perdido, mas você sinalizou sua alternativa. Quando você confirma que aquela é a alternativa que você escolheu, já pula para a próxima questão. E você não tem mais a chance de voltar em nenhuma questão anterior, tá bom? Então, assim, tenha certeza do que você está marcando para você já ir para a próxima, tá? E você, então é isso, só avança quando você tiver certeza da resposta que você sinalizou.
Quando você termina a prova teórica, vai ter um reloginho ali no seu computador acontecendo, né? Rodando a prova. Quando você termina, já abre a prova prática no computador. Então, assim, o seu colega pode ser que ele gaste mais tempo na teórica e menos na prática, ou vice-versa. Os tempos são diferentes. Você tem 5 horas total para fazer toda a prova, teórica e prática. Então, você vai gastar mais ou menos tempo na que você escolher. O ideal é que você divida essas horas, esses tempos, né, de forma proporcional, para você dedicar de forma igual para cada questão. Mas é claro que a gente tem, às vezes, mais dificuldade em uma do que em outra, mas o tempo corrido total é de 5 horas e acabou a teórica, a prática já abre automaticamente, tá? Geralmente a prova prática são 5 casos clínicos, abre um caso clínico e vem a questão para aquele caso. E geralmente são de 2 a 5 questões para cada caso, tá? E, na verdade, ela é mais uma prova teórica do que prática, né? Porque é um caso clínico com as alternativas em relação àquele caso. Por isso que eles falam que é prova prática, porque se baseia numa história, num caso clínico. Não é, assim, uma questão objetiva, você sabe ou não sabe. Então, é uma coisa mais de analisar, de avaliar um gráfico, algum desenho, né? Se você tiver, durante qualquer uma das provas, seja a teórica ou a prática, algum caso de problema técnico relacionado ao seu computador, às vezes pode desligar, ou trava, ou você vai passar a questão, ela buga, dá algum problema, você vai levantar a mão e imediatamente chamar o fiscal: oi, por favor, preciso de um suporte aqui, ó, meu computador parou. Não se desespere, tá, se isso acontecer. Todo ano isso acontece, todo ano se resolve. Então, assim, preocupe com o que depende de você. Isso não depende da gente, né? Faz parte de toda a preparação que eles têm ali para poder aplicar a prova. Então, não depende de nós. Então, são eles que vão resolver. E você não vai ser prejudicado. Pessoal, eles voltam o relógio, eles faz você ganhar todo o tempo que você perdeu ali enquanto eles consertavam, enquanto você estava desesperada porque nada dava certo. Então, quando isso acontecer, olha ali a hora que isso aconteceu, já chama alguém para poder te auxiliar. E quando essa pessoa chegar, ela vai te dar essa hora a mais para você não ter tempo a menos em relação aos seus candidatos, aos outros candidatos, tá bom? É só você e o seu computador para fazer a prova. Não tem concorrência. Então, não precisa se preocupar, fulano, ele teve mais chance do que eu. Não, ninguém tem mais chance que ninguém. Se no seu caso, se preparar, estar ali bem para poder fazer a sua prova do seu jeitinho, porque não tem ninguém à sua frente, ninguém inferior a você. É você com você mesmo, você é seu concorrente. Você só precisa fazer a nota mínima para ser aprovado. Não tem um número X de vagas e fulano teve privilégio porque estava mais tranquilo. Não. Então, assim, esteja tranquilo, faça a sua parte, que em relação ao restante, você não tem o porquê de ficar desesperado. As coisas acontecem, pode acontecer. No meu caso, o meu computador deu problema. Eu lembro que até uma senhora que chamou minha atenção: ó, você tá me atrapalhando. Falei: desculpa, mas assim, deixa o outro ali e peça ajuda para alguém te auxiliar. E fica tranquilo, vai dar certo, sempre dá certo, tá bom? Eles vão resolver o seu problema. Vamos aqui pro próximo slide. Uma dica bônus, assim, que eu quero dar para vocês. Eu não tive essa Professora, possibilidade. posso, antes de você dar essa super dica aí, a nossa aluna, Amanda Duarte, fez uma pergunta aqui, eu acho pertinente, tá? Se na prova prática a gente escreve a resposta ou é de múltipla escolha também, né, de marcação. Tá. Então é uma pergunta importante aí. É importante, sim. Também objetiva, tá, gente? A prova prática, ela também é objetiva. Você não vai escrever nada, não vai discursar nada nessa prova. A questão também, mesmo que esteja relacionada ao caso clínico, são alternativas para você sinalizar, ABCDE, tá bom? Então, não tem nada relacionado, assim, a algo que você precisa discursar, escrever, é só marcar mesmo, ABCDE, só isso. O que tem na prova prática que a gente precisa se atentar são gráficos. Por exemplo, na parte ali de patologias respiratórias. Então, pode ter uma espirometria e aí você vai ter que analisar essa espirometria. Eles podem falar de alguma coisa, sei lá, um câncer de pele. E aí eles podem trazer algumas datas e para você tentar
avaliar ali um histórico de período de tempo que a pessoa ficou exposta a sol. É mais uma prova de... Ela continua sendo objetiva como a teórica, você vai continuar sinalizando, mas o caso clínico, ele permite que você tenha mais oportunidade de fazer como que eu posso dizer? Você vai ter que pensar mais, sabe? Não é um negócio tão assim objetivo. Qual é a lei? É tal. Não, não é. Você tem que raciocinar mais, avaliar o gráfico, voltar, ler novamente o caso, para poder fazer a sua escolha pela alternativa correta. Mas não tem que discursar nada, não tem que escrever nada. A resposta também é objetiva. Você vai marcar A, B, C, D, E. Essa é a resposta. Pode acontecer de, por exemplo, assim, eles darem várias opções de resposta e falar assim, questão 1 e 2 certa, somente 3 e 4, apenas uma alternativa está correta, entendeu? Mas ainda assim segue sendo objetiva, né? Você vai continuar só marcando a alternativa. Será que eu esclareci? Acho que sim, foi muito boa essa resposta. Vamos... Qualquer dúvida, se não tiver entendido bem, pode sinalizar aí, tá bom? Beleza, Amanda tá aqui no chat, qualquer coisa ela nos aciona. Manda bala. Tá, então como eu estava começando a dizer, existe os webinários. Eu não fiz uso dessa ferramenta, porque na época eu não sabia, né, sobre isso. Mas quem é associado da Anamit, na plataforma, no site da Anamit, a gente consegue acessar algumas aulas que são chamadas de webinários, com temas específicos. No dia da prova da Anamit, em várias oportunidades, inclusive em vários anos, não somente na última prova de 2024, os webinários, todo final, quando a gente termina de assistir a aula, tem um simulado para ser feito em relação à aulinha. Inclusive, quem faz parte quem é associado da Anamit, quando assiste esse webinário e faz as questões, ele vai somando pontos. Existe um teto ali de pontos que você pode alcançar, mas ele soma pontos para quando a gente faz aquela primeira fase da Anamit, que é a inscrição, a gente pode colocar no nosso currículo e isso pontua mais. Mas o que eu quero dizer, quem assiste esses webinários e faz a provinha no final de cada um deles, essas questões, os nossos colegas, as pessoas que participaram da prova, e depois depois que eu comecei a ser também, assinei, eu me perdi aqui, quando eu me inscrevi na Anamit, eu também fui assistir esses webinários, né? E tem questões exatamente idênticas, tá? No final de cada webinário tem questões. E essas questões do webinário, algumas estão idênticas no dia da prova. Então, assim, eu não me inscrevi agora, eu não sou associada da Anamit, então eu perdi essa oportunidade. Não, você não vai conseguir pontuar mais por ser associado, porque quem é associado pontua, e quem realiza os webinários e realiza as questões também pode ter uma pontuação extra. Isso você não consegue se você se associar agora, mas você consegue ter acesso à plataforma e consegue assistir essas aulinhas extras. E assistindo essas aulas, você tem uma carga, né, uma carga de conhecimento a mais, inclusive das questões pós-webinário, que pode estar idêntico na sua prova. Isso aconteceu nos últimos anos, tá? Por isso que eu tô passando essa dica extra para você. Pode acontecer de você assistir os webinários, que são excelentes, são aulas disponibilizadas na plataforma da Anamit, no site, e é fundamental para você chegar no dia da prova e encontrar questões que vão te auxiliar. Quem assistiu o webinário vai lembrar. E algumas questões são exatamente idênticas. É o mesmo cenário, a mesma história, para você sinalizar ali na hora da prova. Então, assim, é uma dica que eu acho que vale a pena. Eu não tive essa oportunidade, eu não cheguei a ser assinante da Anamit antes de passar. Mas quem tem a oportunidade, quem já é assinante ou quem pode se inscrever, eu acho que vale muito a pena sim. É uma chance a mais de você pontuar a mais, né? E se você pontua mais, você pode fazer menos questões, você pode se preocupar menos com as questões que virão, certo?
Posso passar, Paulo? Você tem alguma coisa a Eu ia acrescentar? só acrescentar que o link está aí no slide, né? anante.virtual.org.br. É lógico que é para associados, né? Mas é uma dica quente, importante vocês acessarem esse conteúdo aí, tá? E eu Só acho que sim, quem ainda não é associado, mesmo que não vá pontuar no currículo, eu acho que vale a pena se associar, se você realmente tiver um tempo disponível para estudar, para ler, para assistir essas aulas. E aí, se você assiste, faz as questões, e essas questões você pode ter certeza que pode fazer a diferença no dia da sua prova, tá? Nos está, últimos anos aconteceu de cair, sim. está cada vez mais recorrente a eles pegarem todas as informações do webinário e transformarem em questões, tá? Até eles talvez façam isso exatamente para incentivar, né, que os candidatos assistam esse material, né, acompanhem o material produzido pela NANT, né, direcionado à medicina do trabalho. Então, faz muito sentido vocês, quando tiverem um tempo aí, assistirem esse material. Vai lá, Ludmila. Certo. Então vamos para o próximo. O que a gente pode encontrar então? Quais são os conteúdos mais quentes para essa prova, né? As previsões para a prova de 2025. Então, é esse perfil mais clínico mesmo. Nos últimos 2 anos, a prova ela ficou muito mais conectada com a nossa atuação prática e muito menos decoreba. Então, assim, eles não estão mais presos àquelas questões que antigamente vinham, né? Mas tem mais um contexto por trás, você vai perceber isso principalmente na prova prática, que por causa do caso clínico, então vai ter mais uma inter-relação da questão com a historinha que eles estão contando. Essas questões, elas estão mais elaboradas, então a prova da ANANIT está sim mais difícil do que nos últimos anos, cada ano ela tem ficado um pouco mais difícil. São enunciados muito mais longos, muito mais detalhados, o que cansa, né? Depois de algumas horas ali você já fica um pouco exausto, principalmente quando a prova ainda não é escrita, né? A gente precisa do computador. Então, as alternativas, elas são menos diretas. Não é o que é isso, o que é aquilo, eu sei, eu não sei, não. Você tem que ficar tem que dar uma lida no texto com mais atenção. Às vezes você precisa voltar mais de uma vez para poder entender o que ele está pedindo. Algo importante que eu preciso dizer para vocês. Quando você está lendo o enunciado e você vai para as alternativas, geralmente, não é sempre, tá? Mas muito geralmente, é bom você se atentar a algumas palavras excludentes. E essas palavras, elas vão acabar anulando a alternativa. Ela vai fazer a alternativa ser errada. Por exemplo, sempre a pessoas que estão expostas a sol, elas vão evoluir para câncer de pele. Sempre é muita coisa, né? Então, geralmente não. Por que não é sempre? Porque quem faz uso de EPI de forma adequada, provavelmente quem está exposto há menos tempo, né? Mesmo que trabalhe, sei lá, sempre ao sol, mas ele está sempre protegido e tal. Então, sempre, nunca, claro, todas essas palavras muito genéricas, muito generalizadas, muito sempre, nunca, você tem que fugir delas. Se a alternativa traz isso, já acende uma anteninha ali, porque muito provavelmente essa alternativa não é a correta. Principalmente depois que você lê todas e fica ali em dúvida entre duas, tenta procurar essas palavrinhas. São palavras que geralmente vai fazer essa questão não ser a questão alternativa correta, tá bom? Então, assim, se você ficar em dúvida, tenta buscar isso, porque geralmente essas palavras são palavras que vai fazer a sua alternativa ser incorreta. Ou a alternativa que você não vai marcar, porque muitas vezes eles vão pedir a incorreta, né? Vai trazer um monte de alternativa certa e pede para você assinalar a incorreta. Então, preste atenção nessas palavras também. Quando ele pede a incorreta ou a correta, então, tudo isso parece meio bobo, mas com tantas horas de prova, a gente já tá ali cansada, é tanto texto, às vezes a gente fica um pouco aflito, ansioso com o momento, com o dia, né? Então, assim, tenta relaxar e prestar atenção nesses detalhes, porque eles vão fazer diferença, tá? Uma estratégia recomendada. Eu ia até complementar aqui, doutora. A prova da NANT ela deixou de ser bobinha, né? Antes, né, nas edições anteriores, repetiam muitas questões, né? Muitas questões que aconteciam, por exemplo, em 2015, repetia em 2016, 2017, 2018, as mesmas questões.
Então, você podia esperar questões repetidas na próxima prova. Isso não acontece mais. Isso é bem raro de acontecer. E as questões não são mais tão diretas. Um texto pequeno, 4 respostas impossíveis e uma resposta certa. Então, em vários momentos, você vai ficar em dúvida entre duas questões, né? Que as questões estão cada vez mais bem elaboradas, mais contextualizadas. Então, é uma prova muito mais complexa de você desenvolver, né? Mesmo sendo em múltipla escolha, sempre tem questões de 1, 2, 3, 4, 5 sentenças para você ver o que é verdadeiro, o que é falso. São questões realmente complexas. Então, exige muita concentração, muita gestão do tempo aí para você desenvolver essa prova. Concentração para você não, que nem a Ludmilla falou, né? O correto, o incorreto, tem muito disso. Então, às vezes, acaba deslizando nesses detalhes, né? Então, é uma questão mais elaborada, né? Então, É, e o emocional, né, que a Ludmilla falou, o emocional é muito importante para fazer a prova da NANT. Você não se abalar pelo emocional e seguir fazendo, seguir questão a questão, né, concentrado ali, sem se perder por algum barulho de um candidato do lado, ou porque você acha que não está indo tão bem. É sempre manter o entusiasmo ali e a energia para conseguir acertar o máximo de questões. Só fazer um detalhezinho antes de você continuar, doutora. O seu vídeo está um pouquinho para cortando, se você puder centralizar um pouquinho para ficar melhor aqui. eu. Exato. Beleza, melhorou. Obrigado. Então tá, vamos lá, gente. É só pontuando novamente o que o Paulo falou. É uma prova muito mais elaborada, tá? Porém, ainda assim, é uma prova um pouquinho meio mal feita. Então, assim, se atente a alguns detalhes. Vai ter um monte de alternativa que ele vai pedir incorreto e você fala, mas tá tudo errado. Então, vai na menos errada, né? Se ele pede pra você marcar uma alternativa incorreta, qual tá mais incorreta? Tudo tem alguma coisinha ali que não tá batendo, mas vai na mais incorreta. Não, ele pediu a correta. Todas estão certas. Tudo que ele fala é verdade. Tá, mas o que tá mais correto? E aí, aquele detalhe que eu falei do nunca, sempre, às vezes pode fazer a diferença na hora de você escolher qual alternativa é a que ele tá pedindo, tá bom? Então, se atente a isso. Nossa, mas não, olha aqui, ó, oi fiscal, tudo errado. O cara tá pedindo. Não perde tempo com isso, não. Depois a gente tem uma oportunidade de recorrer às questões e nisso a MedWork também está com você. Só isso, faz sua parte. E o que tiver de incoerente em relação à banca, depois a gente vai correr atrás, a gente vai fazer acontecer. Porque na hora, você pode ter certeza, eles nunca vão fazer nenhuma correção em relação a isso, tá? Então, assim, vão ter questão mal elaborada, sim, com temas que às vezes não é tão previsível. Por exemplo, na Então a gente fica meio, caramba, e agora? Estudei tanto. Então, assim, vamos estudar de forma diversificada, focando, claro, nos temas que são mais abordados, porque a prova tá sim mais abrangente, tá? É uma prova cansativa, é uma prova longa, com muitos textos. Então a gente tem que estar preparado para isso sim. O que mais? Então, aqui, o que a gente encontra ali na prova da ANAMIT, né? Nos últimos 2 anos, nós tivemos uma prova com a prevalência novamente, tá? Novamente, porque patologia é sempre o que mais cai. Então, patologia se sobressaindo. Depois, a gente teve muita questão de higiene ocupacional. Esse ranking é importante porque nós que estamos trabalhando demais, que temos uma vida a mais além da nossa profissão, né? Às vezes somos casados, temos filhos, precisamos trabalhar para pagar as contas, ajudar a família, enfim. A gente não tem tanto tempo disponível, então a gente tem que focar no que cai, não tem que ficar assistindo o curso inteiro, aquele curso longo, com um monte de questão que não faz sentido, um monte de tema que nunca caiu. A gente tem que seguir o edital, sim, mas a gente tem que focar no que é mais prevalente. E a ordem é essa: muito mais patologia
depois vem higiene ocupacional, depois as normas regulamentadoras. E para esse ano é importante a gente pontuar que normas regulamentadoras muito provavelmente vai ter um destaque importante, principalmente por causa da NR1, né? Que já estava em vigor, sempre esteve ali presente, porém houve uma exigência para que todas as empresas, independente do número de funcionários, dê atenção à NR1, que fala da saúde mental. Então, assim, este ano ainda não está sendo multado aquela empresa que não está seguindo, mas a partir de 2026, maio de 2026, tem que seguir à risca, tem que estar com documentos e com todo um time envolvido em relação à saúde mental. Então, muito provavelmente, foi um tema que em 2025 teve muitas palestras, nos congressos foi muito abordado esse tema, principalmente depois ali do Covid, né? A saúde mental tem sido algo que estão dando uma atenção maior. Então, as normas regulamentadoras muito provavelmente vão cada vez mais ganhar destaque, em especial a NR1, tá? Então é isso, patologia continua sendo a mais relevante. Ali depois das normas regulamentadoras, a gente vê aquela questão de miscelânea, né? Nos últimos 2 anos, miscelânea é quando tem vários temas assim que estão soltos. Não tá dentro de patologia, não tá dentro de toxicologia, mas assim, são temas mais variados. E a gente viu nos últimos 2 anos surgiu temas novos que antigamente não tinha essa recorrência, como hipertensão e diabetes. E que bom. Que bom porque faz muito sentido, né? Na nossa prática clínica, a gente atende muito paciente, a gente barra muito paciente, é ali que a gente gasta tempo fazendo a nossa prevenção primária, né? A gente atua muito nessa parte em relação à promoção de saúde. E o que o paciente traz de muitos problemas é a pressão alta ou a glicemia descontrolada. E as questões são justamente fazendo essa relação com a nossa prática. Não é algo assim solto. Pode acontecer? Pode. Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar com a teoria muito bem fragmentada e muito bem desenhada na nossa cabeça. Temos que saber os valores de referência. Mas tem também muito essa questão de conduta, né? Como que você vai se comportar em relação a um paciente diabético, hipertenso, ou com valor X, ou com um limiar Y. Então, é bom a gente saber que tá caindo muito isso, viu? E é muito bom. Eu acho que para quem atua já na medicina do trabalho há algum tempo, para quem já atende como médico, examinador principalmente, esse destaque para essas disciplinas é muito importante e para a gente é algo que ajuda a somar, na verdade. E depois de miscelânea, algumas questões de legislação. Então, a ordem é essa. Muito mais frequente patologia, depois higiene ocupacional, depois um destaque. E eu peço que vocês se atentem e debrucem um estudo extra para normas regulamentadoras, as miscelâneas, né, que são esses outros conteúdos mais soltos, que não enquadra exatamente aí num tema específico, e legislação, tá bom? Posso passar, Paula? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Pode sim, Ludmila. Depois eu entro fazendo alguns comentários adicionais. Tá bom, então vamos lá. Para analisar o conteúdo da prova da ANAMT, vamos analisar os 2 últimos anos, né? Vamos fazer um comparativo da distribuição de temas. A gente consegue ver aí nesse gráfico, é bastante evidente uma mudança no foco da prova. E a gente não está falando de um período muito distante, né? É de um ano para outro. Então, para esse ano, a gente pode também esperar muitas mudanças. Por isso que eu falo da importância. E eu aposto, viu? Aposto, assim, eu acho que vale a pena a gente dar uma certa atenção para as normas regulamentadoras e para a miscelânea. Vale a pena. Não deixando de lado a importância de patologia, que há muitos anos vem no topo aí das questões, né? São as mais cobradas. Então, patologia, a gente não pode deixar de passar por ela de forma bastante sistemática, estudar com muita atenção, resolver bastante questão, porque por mais que ela tenha perdido a sua representatividade nos últimos anos, ela ainda lidera as questões mais prevalentes. E depois vem os outros temas.
legislação, normas regulamentadoras ganhando mais destaque. E para esse ano de 2025 eu aposto que eu coloco ali as minhas fichas de que vai ter mais destaque ainda justamente pela NR1. Em 2024, a gente viu que estava um pouco mais equilibrada, né, o número de disciplinas diferentes, né, de patologia, higiene ocupacional, tudo estava mais equilibrado, não tinha tudo de patologia e nada de legislação, por exemplo, mas uma prova mais diversificada. Por exemplo, a gente teve muita coisa de patologia? Teve, mas não teve nada de ortopedia. Por outro lado, anos anteriores que a gente não vinha vendo diabetes e pressão alta, dessa vez já está caindo com mais frequência. Então é importante a gente equilibrar. Então, assim, não posso simplesmente fechar minha apostila de legislação, porque tem que ler legislação também, tá caindo de tudo, tá bom? Complementando, né, pessoal? Só antes de complementar, falar, ó, pessoal, estamos com alunos aí nossos assistindo a nossa live, então reforçando aí a mensagem, fiquem à vontade para interagir aí no chat, tá? Que a gente vai responder. E aqui complementando, né, esse gráfico que a gente enxerga das provas aí anteriores da NANT, 23 e 24, e falando um pouquinho de 23 e das anteriores da 23, a prova ela era muito concentrada em patologia. Quase 50% da prova era patologia. E a partir de 24 mudou completamente a cara da prova da NANT, né? Ela diminuiu essa concentração em patologia e distribuiu aí os temas, né, principalmente, como a Ludmila aí enfatizou, nas questões legais aí de normas regulamentadoras, legislação, né, manteve o padrão aí de higiene ocupacional e toxicologia e manteve também miscelânea, mas ele tirou de patologia e colocou em normas, né? Então está mais equilibrado. Você vai ter que antes se você estudasse patologia, você estava bem preparado. Hoje não, já não. Hoje você tem que estudar patologia, tem que estar bem fundamentado em normas regulamentadoras, legislação, né? Tem que estudar um pouquinho de cada coisa, estudar legal os temas, porque a prova está mais abrangente, ela está mais equilibrada, certo? Então acho que essa é a principal informação desse slide aqui. E só para ajudar assim, com questão de dados mesmo, antes de 2023, 2024, caía muita vacinação, né? Assim, em relação aos viajantes. E continua, porém começou a trazer novos temas, né? Dentro dessa torrezinha aí de miscelânea que a gente está vendo. Então, continua a mesma frequência, continua caindo da mesma forma, porém os temas começaram a dar uma distribuída maior. Então, a gente não está tendo mais só, por exemplo, vacinação dos viajantes. A gente está tendo também outras questões que eu acho que vale a pena, porque às vezes você tem uma certa dificuldade num assunto, mas despenca aquele assunto que você não é tão bom. E as outras questões que você estudou, que você se preparou e que você tem mais tranquilidade, não cai nada. Então agora tá caindo de tudo. Eu acho que nesse sentido é bom sim estar acontecendo. Só complementando, né? Qual que é o interesse da NANT com essa prova, né? É que eles validem você como um profissional. Não é só passar numa prova e ter o RQE. Ele quer que a prova seja uma ferramenta de avaliação se você realmente é competente nas várias áreas da medicina do trabalho, né? Que é um profissional completo. E para isso você tem uma prova para demonstrar suas competências aí técnicas em diversas áreas. Por isso que a prova tem ficado mais complexa, mais abrangente. A NANT deseja colocar no mercado aí profissionais mais completos, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Mas vou deixar com a Ludmila e agora a gente vai trabalhar subtemas, né? Comparativos de 23 e 24 também. Manda bala, Ludmila. Vou sair um pouquinho de cena aqui, deixar você mandar bala aí. Por isso que essa preparação nossa tem que ser mais abrangente, né? Porque a prova tá assim mais exigente. Uma exigência que a gente não tem que brigar com a banca, mas tá uma banca mais
que está conseguindo relacionar mais com a nossa prática clínica, com a nossa atuação, né? Está muito mais atualizada, por isso que eu falo dessa questão de em 2025, muito provavelmente vai cair mais questões relacionadas à saúde mental, talvez fazendo essa ligação com a norma regulamentadora número 1. Então, dentro de patologias, quais são os subtemas mais recorrentes? Sempre foi doenças respiratórias, doenças osteomusculares e transtornos mentais, as mais prevalentes. E segue sendo. Porém, deu uma diminuída nessa frequência, né? E deu uma aumentada agora mais nas questões de neoplasias de cardiologia. Então, a gente não pode deixar de dar atenção para essas doenças respiratórias ocupacionais, doenças osteomusculares. Então, saber aqueles testes, como que eles acontecem e em que momento o médico tem que fazer a avaliação, tem que solicitar um ou outro teste. Transtornos mentais, a mesma coisa, então TEPT, depressão, ansiedade, tudo relacionado à parte ocupacional, né? Mas também a gente tem que dar uma olhada agora em doenças dermatológicas, as neoplasias ocupacionais que estão ganhando um certo destaque e que a gente tem que estar, sim, preparado para elas, as doenças cardiovasculares, em especial hipertensão, doenças oftalmológicas e oculares, algumas outras infecções relacionadas a alguns agentes etiológicos específicos, doenças hepáticas. Então, a gente tem que prestar atenção e dar uma certa atenção, porque está tendo essa volatilidade de temas. Então, essa importância da gente ter essa preparação mais multi, né? E não focar só numa área, mesmo que seja patologia. Não, patologia eu vou estudar, então, só osteomuscular e doenças respiratórias, que eu já estou preparada. Não tá. Porque os outros temas estão ganhando destaque cada vez mais, e esses outros que a gente já via nas provas anteriores, elas permanecem, porém em menor número, deu uma reduzida na presença desses temas, tá bom? Em relação à higiene ocupacional e toxicologia, quais são os subtemas mais prevalentes? A gente observa que manteve de forma consistente algumas matérias, alguns subtemas, algumas questões, mas assim, todos os anos cai de tudo um pouco, tá? Quando se trata de higiene ocupacional e toxicologia. Então, assim, os novos anos surgiram novos agentes químicos e toxicológicos, porém, manteve a importância desse tema. Então, o que mais é prevalente? Toxicologia, agentes físicos, depois vem agentes químicos. Em 2023 a gente não teve nenhuma questão, mas em 2024 já caíram 2 questões, para você ver a importância da gente estar preparado em relação a todos. Porque, por exemplo, toxicologia dos metais pesados, em 2024 caiu, em 2023 não teve nenhuma questão. Já aconteceu o contrário em relação aos limites de exposição. Ano passado não caiu nada, mas em 2023 a gente já teve questão cobrando isso. Então, assim, a gente tem que passar por todos os subtemas dentro dos grandes temas, por todos, e focar nos mais prevalentes. Então, dentro de higiene ocupacional e toxicologia, o que é mais prevalente? Toxicologia e agentes físicos. E aí a gente vai andando aí pelos outros subtemas como químicos, toxicologia dos metais pesados, exposição aos agentes químicos, biológicos e os limites de exposição. Doutora, só quero te interromper para dar uma informação aí para os nossos alunos. E esse material, essa aula, ela vai ficar disponível para vocês na nossa plataforma educacional, certo? A gravação e também esses slides para vocês, tá? Com material aí para estudo, para vocês administrarem a formação de vocês aí, os estudos durante o preparatório. Tá ok? Vamos lá. Então, bora pro próximo. Bora. Em relação a normas regulamentadoras, então, NR17, que trata muito de ergonomia, porque a gente recebe muito paciente, né, no consultório com problema ortopédico, em relação a grandes jornadas de trabalho. Então, assim, NR17, NR7, que fala muito do PCMSO e do PGR,
que é uma norma que despenca, então a gente tem que saber dela e dos seus anexos. NR31, que é muito específica, então assim, fala de rural, NR38 de limpeza urbana. Então assim, você valente. R7 de forma exigente, assim, com muita frequência, então cai com muita frequência em todos os anos. E lembrar mais uma vez da NR1, que eu aposto nela, tá? Então, assim, NR1, NR32, 33, que nos últimos anos veio caindo e que eu acho que a gente não pode simplesmente ignorar, porque por mais que caia só uma ou outra questão, faz diferença sim. Então, a gente tem que saber, tá bom? Vamos pro próximo. Posso passar, Paulo? Pode sim, professora, fica à vontade. Em relação à legislação, o que a gente tem que se atentar, quais são as questões mais prevalentes. Então, em 2024, houve uma mudança em relação ao foco de legislação. Por exemplo, a gente vê aí no gráfico que benefícios previdenciários ganhou um certo destaque, né? Enquanto os temas como notificação compulsória, que foi a única questão de legislação que a gente teve no ano de 2023, nesse ano de 2024 não apareceu nenhuma questão. Então, isso mostra pra gente uma maior diversificação nos temas abordados, né? E uma necessidade, novamente, da gente ter atenção em todos os tópicos, em todos os subtemas. Então, não podemos deixar de estudar os benefícios, né, relacionados à previdência, mas também temos que passar também por todos os outros subtemas que nos anos anteriores tiveram destaque, sim. Em relação à miscelânea, o que a gente encontra de temas que pode cair? Então, epidemiologia é algo importante, sempre cai, tá? E a gente observou que em 2024 teve mais questão de epidemiologia do que no ano anterior. Vacinação ocupacional, então vai cair em relação ao profissional viajante. Quando vocês estiverem assistindo às aulas, eu vou dar bastante ênfase nisso. E aí eu vou falar das vacinas que são exigidas, então foca nisso porque cai muito, todo ano tem questão de vacinação ocupacional. Pessoas com deficiência, então aquele colaborador PCD, como que a gente vai abordar esse colaborador, esse paciente, quais são as dificuldades que ele tem, quais são os riscos que ele tem e que a gente tem que fazer alteração, quando ele retorna, quando ele entra, quando eu vou enquadrá-lo como PCD, por que eu faço esse enquadramento, o que vai ou não me resguardar. Então, tudo isso tem na aula e você tem que estar atento, porque são questões prevalentes que caem, tá? Saúde mental, e agora pode focar nesse assunto, viu, gente? Estude com atenção, resolva as questões que nós disponibilizamos com muita atenção, porque é um tema que eu aposto, eu coloco as minhas fichas nele para esse ano de 2025, tá? Ano passado não teve questão, né, de saúde mental. Então, para vocês verem que a gente não pode deixar passar batido, porque é um tema recorrente, cai todos os anos, mesmo que não tenha caído ano passado, é um tema que a gente pode apostar, principalmente para esse ano, eu acho que vale a pena a gente debruçar certa atenção nele, tá? Políticas públicas é um subtema também, é um tema muito prevalente que cai com frequência e a gente tem aula sobre isso, então você tem que passar por essa aula. A classificação também das doenças, então você tem que olhar isso. Doenças transmissíveis, né? Um país como o nosso ainda tem isso de forma muito prevalente e por isso cai com frequência. E os desastres naturais, né? Rio Grande do Sul, desastres como às vezes pode ter questão de Covid, tá? Então, como a gente já tem um tempo que aconteceu a doença, a repercussão disso, tá? Então, ficar atento em relação a isso. E aí a gente trouxe aqui uma trilha de aprendizado, né, Paulo? Paulo vai Legal. ajudar a gente agora em relação a essa trilha que foi muito, de forma bastante cuidadosa, construída para poder garantir foco, profundidade, muito mais eficiência no estudo de vocês para esse ano de 2025. Então, como o nosso objetivo é a sua aprovação, a gente tem que conhecer o caminho que a ANAMIT traça, que a banca
enxerga para poder dar ou não esse título para os novos especialistas, né? E o Paulo, ele vai apresentar para vocês isso agora. É isso aí, pessoal. Vocês já conhecem, né, nosso método, mas para contar um pouquinho mais, explicar um pouquinho qual que é a ideia, né? Agora eu vou deixar a Ludmila um pouquinho aí descansar para explicar para vocês, né, qual que é a nossa trilha de aprendizado Medwork, que é a sua jornada para aprovação. Então, pessoal, vocês estão vendo na imagem aí, a gente tem 10 semanas até a prova, né? Que é o dia 30 de setembro. Então, a gente dividiu todos os conteúdos, e todos os conteúdos foram criados, pautados aí nesse estudo que a gente acabou de apresentar, das áreas de concentração, do que mais cai, dos temas mais prevalentes, do que a gente tem de expectativa para cair, né, esse ano aí na prova, para eles abordarem. Então, a Ludmila já deu boas dicas aí de saúde mental, PCD, previdência, as normas regulamentadoras em geral, legislação e sem, não tem como fugir, né, patologia. Então, todo o conteúdo nosso é preparado e pautado nesse estudo prévio das provas anteriores, né, e de uma tendência do que a gente entende que a prova vem adotando, né? E para isso a gente criou materiais aí para vocês se dedicarem. Quais são esses materiais? As videoaulas, são 3 videoaulas por semana. As apostilas temáticas são muito bem preparadas, com imagens, exercícios temáticos aí da prova, resolvidos e explicados. E também você tem semanalmente aí todos os exercícios, né, da prova da NANT para vocês resolverem aí na plataforma educacional. Então, o que eu tenho que fazer durante essas 10 semanas, cada semana? Eu tenho que assistir as videoaulas, eu tenho que ler essas apostilas e eu tenho que resolver os exercícios explicados. Só de você resolver os exercícios explicados já é um baita de um estudo, tá? Porque cada exercício a gente explica, dá referência de qual é a NR, qual é a legislação, qual que é a bibliografia que é cobrada na NANT. Então, é, usem essas ferramentas, as aulas, videoaulas, apostilas e os exercícios para vocês é, se capacitarem, certo? Outra coisa que vocês têm que contar é com o nosso suporte, né? Nosso suporte aí via WhatsApp, a gente atende 24 horas, 7 dias por semana. É evidente que alguns horários essa resposta não vai ser tão rápida, mas podem mandar mensagem, a gente vai responder com a maior brevidade possível, tá bom? E, né, a gente tem o nosso presencial revisional, né, que vai ser realizado aqui em Goiânia, 2 dias antes da prova. Também é uma ferramenta excelente para você se formar, se capacitar e estar pronto para a prova da NANT, certo? Nesses 2 dias a gente vai resolver exercícios. A gente vai explicar o que está por trás, né, o embasamento teórico por cada questão da NANT. Então, aproveitem, né? Se você ainda não está no nosso revisional presencial, não fez a sua matrícula, fale com o nosso time. A gente vai achar uma condição para você participar aqui conosco em Goiânia, certo? Vai ser muito legal. Então, uma oportunidade aí única para você se preparar e estar pronto para a prova da NANT, tá? Show de bola. E, né, não poderia deixar de falar, né, para vocês dos nossos planos, né? Basicamente aí, grande parte aqui hoje, né, a gente convidou além de alunos, candidatos aí a alunos da MedWork. Então, por isso que eu trouxe essa informação aqui dos nossos planos. Então, a gente começa com o plano Start, que basicamente o aluno tem acesso à plataforma e às aulas e às apostilas em PDF. A gente tem o nosso plano intermediário, plano Pro, que além do que tem no plano Start, tem as apostilas impressas. E a gente tem o plano Master, aí, o nosso plano Expert, que eu tenho a plataforma, tenho as videoaulas, tenho as apostilas impressas e também tenho o revisional presencial aqui em Goiânia, 27 e 28 de setembro, certo? Beleza. Todos esses planos, pessoal, 12 vezes no cartão, tá? Sem juros. E a gente está
oferecendo garantia de aprovação. Então, se você cursou, não cursou mais de 80% do curso e mesmo assim não foi aprovado, a gente devolve o seu dinheiro, certo? Porque a gente confia bastante no nosso método, a gente confia bastante no que a gente oferece aí como produto, tá bom? Maravilha. Vamos seguir aqui, que é o seguinte, pessoal. Uma informação para a gente, é o penúltimo slide aqui da nossa conversa de hoje. E até vou chamar a doutora Ludmila para participar com a gente, né? Que é o seguinte, né? Quem já foi fazer a prova da NANT já sentiu essa dor aí e é uma dor que precisa ser aproveitada da melhor maneira possível, né? A dor financeira de prestar a prova da NANT, né? Então você tem aí R$ 3.000 de inscrição, R$ 3.000 de passagem mais hospedagem aí para as pessoas que moram em centros urbanos, né? Pessoas mais distantes vão gastar ainda mais. Custo com preparatório, né? O candidato que vai fazer a prova da NANT e não está matriculado em curso preparatório, ele corre bastante risco de ser reprovado, né? Porque ele não tem material pedagógico, ele não tem estudo direcionado. Então, a gente coloca na conta aí que 80% de quem passa na NANT está fazendo um curso preparatório. E eles são cursos que por volta aí de R$ 4.000 o investimento, né? Mais alimentação e outros, coloquei aí R$ 600. Então, total é de 10.600 pelo menos, né? Para uma boa formação, para uma boa capacitação, para você prestar aí a prova da NANT e estar numa possibilidade boa de ser aprovado, né? Então, é um alto investimento e por isso que eu trouxe a Ludmila para ela comentar um pouquinho disso daí, né? E da importância da gente estar bem preparado, né, doutora? Exatamente. Então, assim, a gente tem que fazer valer, né? É um investimento financeiro muito alto e para nós, principalmente acho que mulheres, é um investimento de tempo também, né? A gente tem casa, tem filhos, a gente sabe o quanto é difícil e você ter o RQE, gente, abre muitas portas, sabe? Toda semana, não vou falar todos os dias porque não é todos os dias, mas toda semana, no mínimo umas 3 pessoas vêm atrás de mim, via LinkedIn, WhatsApp, oferecendo trabalho. Graças a Deus, o RQE permite isso pra gente e você vai escolher o seu trabalho. Não é mais igual aquele recém-formado que dá plantão em qualquer lugar, do jeito que dá, porque não tem muita opção de escolha, porque eu vivi essa realidade, então eu sei do que eu tô falando. E tá cada vez pior, né? Se lá atrás, quando eu formei, estava assim, hoje em dia, então, tá muito pior. Aqui em Goiás, eu não sei se todos são daqui da região, porque o pessoal do suporte que mexe com essa questão de onde que é nossos candidatos, enfim. Mas aqui em Goiás a gente tem até grupos de lista negra para saber onde a gente não pode pegar plantão, porque não vão pagar. Você vai trabalhar e você não vai receber. Olha que ponto chegamos, né? Então, assim, temos que ter uma especialidade. E eu tô apaixonada e sou apaixonada pela medicina do trabalho justamente porque eu sigo com o meu propósito profissional. Eu sou médica, eu ajudo, eu previno, eu trato e eu ainda consigo atuar de forma muito presente em todas as outras áreas da minha vida. Eu consigo ser esposa, mãe, eu tô em casa à tarde, eu levo meu filho para natação, eu consigo ir ao salão, eu consigo participar de eventos sociais, eu consigo estar com a minha família, com os meus pais, ir à missa. Então, assim, pra mim, isso é importante. Lá atrás, quando eu formei, eu gostava daquele batidão, que logo cansa, que logo você começa a perder amigos, a perder a sua... Você começa a se despersonalizar, né? Aquele burnout que a gente estuda e que vai cair na sua prova, você tem que estudar. Começa a aparecer na nossa vida. Então, aquela medicina que, olha, eu comecei medicina por causa disso, eu amo o que eu tô fazendo, começa a perder, sabe? Eu tava me vendo uma pessoa extremamente estressada, mal educada com os meus pacientes. Lá no início, bem no início mesmo, eu era aquela pessoa que chorava quase todo plantão, porque eu carregava para casa o que eu tinha, o que eu atendia, as dores. Eu cheguei a comprar remédio, porque no local que eu trabalhava não tinha a medicação. E depois isso vai se perdendo e eu comecei a ficar aquela pessoa grossa, rancorosa, estressada, porque eu trabalhava tanto que eu vivia cansada. Aquele paciente grave que dependia da minha energia, eu já chegava exausta perto dele, porque um monte de atestadites tinha passado pela minha mão. Fora que eu não recebia, fora que eu já tinha que me programar com 5 meses, porque às vezes quando pagava,
pagava com 5 meses de atraso. Então, assim, eu acho que já deu para nós. Não temos mais essa possibilidade de atuar sem uma especialidade. E se você optou pela medicina do trabalho, você está muito bem amparado em relação a isso, pelo menos por enquanto. Com o tempo pode ser que o mercado também fique saturado. Mas então vamos nos preparar de forma correta, vamos estar prontos para atuar e para ser sondados no mercado. E se você consegue o seu RQE, isso te possibilita. Para você ter uma ideia, quem tem o RQE, a gente já tem a chance de poder assinar perante o CRN, né? Então, aqui em Goiás, perante o CREMEGO, para 2 empresas. E para cada empresa, a gente pode cobrar um valor médio de 4 a 5 mil reais. Então, assim, só para assinar, para ser responsável técnico do SESMIT, você ganha por empresa uns 4, 5 mil reais. E a gente pode ter essa assinatura perante o CRN de 2 empresas. E fora todas as outras que a gente pode assinar só para poder fazer revisão, e aí você cobra 300, 400, a depender do nível da empresa, do risco que os funcionários ali estão submetidos. Então, assim, a medicina do trabalho, ela nos abre uma porta muito ampla, um leque de opções. Você pode ser responsável técnico, você pode ser coordenador de PCMSO, você pode trabalhar como médico examinador em clínicas parceiras, você pode trabalhar em empresas maiores, como eu trabalho no SES, então eu sou responsável pelos colaboradores do sistema, e isso no SESI, fora os outros trabalhos que eu faço por fora, e fora que o SES me permite ter uma maior flexibilidade de horário. Então, assim, eu consigo estar com a minha família, eu consigo chegar no horário que para mim faz mais sentido. Então, eu acho que vale muito a pena a gente ter o RQE, mas para ter o RQE a gente tem que fazer uma boa preparação. Como o Paulo disse, muito difícil um candidato ser aprovado sem estar se preparando em algum curso preparatório, né? E o nosso curso, ele foi feito, ele foi desenhado para te entregar o melhor mesmo, sabe? A gente fez ele com muito carinho, a gente tá todo dia mexendo numa coisinha ou outra, a gente preparou com muito cuidado, baseado no candidato real, sabe? No candidato que tem o que fazer a mais do estudo, né? Que precisa colocar comida dentro de casa, que não é aquele adolescente que o pai banca, aquele recém-formado. É uma pessoa que não pode perder tempo e ela não tem mais de 1 ano para se preparar. Então, vamos nos preparar de forma consistente. Eu conversando com os meninos, quando a gente estava desenhando o nosso curso, né? Naquela parte de propaganda, de fazer o marketing. Falei, gente, a gente pode devolver para eles se eles não passarem, porque eu acredito de verdade no nosso curso. Ele foi feito para você ser aprovado. Então, se dedique, sabe? Ah, não, se eu não passar, vão devolver. Sim, a gente devolve, né? Você quer seu dinheiro de volta? Ou você quer ganhar muito mais, triplicar a sua renda mensal com a aprovação? Então, se dedique, faça a sua parte para você ser aprovado e para você ter a oportunidade de mudar a sua vida, de ter mais tempo em casa, mais qualidade de vida e uma remuneração melhor, né? Então, assim, eu não abro mão da minha remuneração, porém, eu não posso dedicar mais tempo para ser bem remunerado. Você tem que tirar o RQE, e para tirar o RQE você tem que estar preparado, tem que ir para a prova, com tudo na ponta da língua. Então, estuda, tá? Assista nossas aulas, elas foram feitas com muito carinho, muito bem feitas. Se tiver qualquer dúvida, se não gostar de alguma coisa, fala. Não precisa guardar ou falar, igual eu lembro que quando eu estava me preparando, meu Deus, que angústia, tudo era muito ruim, tudo estava mal feito. E por isso que eu falei, não, eu vou criar. Se eu passar, a gente tem que criar um curso para as pessoas passarem, porque tá tudo muito embolado, a pessoa presta mais de uma prova, simplesmente porque ela não vai passar. Não tá bom, não dá para passar com esse conteúdo, com esse material. Então, se tiver alguma coisa que você não gosta, a gente quer pegar na sua mão e a gente vai pegar na sua mão, a gente vai te levar até o RQE. Então, qualquer dúvida, qualquer estresse, qualquer coisa que não tá encaixando, pode falar que a gente resolve junto. A gente está aqui para você ser aprovado. Assista às aulas, resolva as questões. Resolver as questões te abre para entender como que a banca pensa, para entender o que eles querem de você, para entender qual é o tipo de resposta, qual é o tipo de conduta, de análise que você tem que fazer diante daqueles questionamentos, né? Então, conheça a banca. E a gente conhece a banca resolvendo questão. Então, resolve o máximo de questão que você conseguir. Assista todas as aulas, que você vai ser aprovado.
quando a gente fizer a prova, se tiver alguma questão ali que não bate com o gabarito, que você acha que não tem nada a ver, a gente vai entrar com recurso para você. Você não precisa nem estressar a cabeça. O nosso suporte está aqui para isso. Então, assim, vamos preparados para a prova. Deu alguma questão lá que não está fazendo sentido, o nosso suporte vai entrar com recurso e você não vai perder a sua vaga por causa de bobeira, sabe? Então, assim, esteja pronto, esteja preparado, faça a sua parte que vai valer a pena. É um investimento alto, mas é um investimento que vale muito a pena. A gente não escolheu entrar nisso de cabeça à toa. A gente sabe que tem retorno, sabe? Se a pessoa para quem eu estou destinando o curso não vai ter retorno, a gente não ganha nada com isso, né? Eu posso ganhar agora, mas é só uma vez, eu não vou continuar ganhando com isso. Então, essa é a nossa ideia, fazer o melhor curso do mercado, entregar o melhor para vocês depois falarem, olha, valeu a pena, e eu indico com certeza. Então, essa preparação bem feita vale muito a pena, não deixa de fazer, tá? E nós estamos aqui para isso, tá bom? Pode contar com a gente sempre. Eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa. Eu acho que eu fui um pouco redundante, né? Primeira vez ao vivo, fico um pouco nervosa, com medo de não estar sendo muito clara. Mas eu tentei trazer o máximo de informações possível, viu, meninos? Eu espero que tenha sido útil. Tenho certeza que foi, doutora. Acho que foi muito esclarecedor aqui na sua conversa. E de maneira nenhuma você foi redundante, foi super clara aí nas previsões da prova da ANANT 2025. Essa mensagem final aqui, né, de faça valer a pena, né, o investimento ficou muito legal. O que você disse também sobre as oportunidades para quem tem RQE, né, estão pipocando, pessoal. Precisam de médicos aí capacitados, né? Você procura no LinkedIn, médico geralmente não acessa muito o LinkedIn, mas tem muita oportunidade, muita vaga de trabalho para médicos do trabalho com RQE. Tem muita empresa grande precisando de médicos com essa capacidade, né? Com essas competências. E eles perguntam isso, tá? Eles oferecem a vaga e eles perguntam, tem RQE? Porque cada vez mais eles querem um profissional capacitado, que esteja dentro das regras, das normas, caso a empresa passe por alguma revisão, né, alguma fiscalização, tenha um médico ali preparado, que entenda de SESMIT, de PCMSO, que coordena, que sabe elaborar. Então, a empresa ela quer alguém para poder também se resguardar, né? Então, ter o RQE faz muita diferença. Na verdade, eles colocam como pré-requisito. Você tem RQE ou não tem RQE? Se você tiver o RQE, você presta a vaga. Se você não tem o RQE, infelizmente, aí essa vaga não é para você. sendo médico examinador. Essa é a realidade. Se você não tem o RQE, é isso mesmo. E é isso, né, pessoal? Acho que nossa conversa aqui foi muito legal. Paulo, quando você estava falando sobre a trilha, né, de aprendizado, eu estava olhando aqui e tem dúvidas. Eu queria ver se você consegue sanar para os meninos para a gente tentar ajudá-los aqui. Lógico. Deixa eu ver se eu consigo achar. Calma. Cadê, gente? Eu não sei se você consegue acessar aí também as dúvidas. Mas eu vi aqui uma dúvida relacionada à parte de... Eu acho que talvez esse tipo de dúvida, vocês do suporte podem dar para os meninos mas pode colocar aqui, pode ser a dúvida de mais gente. Então tá. Falando aqui, ó. Bom dia. Há 6 anos que eu atuo como médico ocupacional e há 5 no Polo Industrial de Resende, Rio de Janeiro, em empresa prestadora de serviço. Comprovei experiência via CLT e, mesmo assim, impugnaram minha inscrição. Legal. Eu acabei não querendo interromper. Eu tinha lido essa mensagem aí do Morgado, até pedi para ele entrar em contato com o nosso time, mas pode ser exatamente uma dúvida aí de mais pessoas, tá? Esse ano em especial a gente teve muitos problemas com indeferimento de inscrições para a prova da ANANT, certo? Pessoal, nosso time da MedWork, a gente deu um suporte total para alunos e candidatos a alunos, tá, que fizeram a inscrição para a prova desse ano, em todo o processo de inscrição da prova, certo? Então, por exemplo, eu preciso elaborar o documento de comprovação da minha atividade em medicina do trabalho, os 4 anos, certo? Esse é o documento mais importante. Esse documento precisa estar redondinho, precisa estar com a assinatura do diretor, do dono, do sócio da empresa, precisa estar, né,
fundamental isso, com a assinatura reconhecida aí do médico responsável, o responsável técnico pela clínica, por exemplo, a clínica que você trabalha, e esse médico precisa ter RQE em medicina do trabalho, tá? Então, assim, são coisas importantes que alguns candidatos aí deixaram passar, certo? E acabaram tendo a sua inscrição indeferida, certo? Então, o time MedWork, ele ajuda os candidatos não só na capacitação técnica para realizar aí a prova da ANANT, com assuntos aí relacionados à medicina do trabalho, mas também a gente fornece todo esse suporte no período de matrícula, de inscrição, perdão, aí de inscrição para a elaboração dos documentos, tá bom? Então contem com o nosso time para esse processo, beleza? Acho que era essa a pergunta, né, doutora? O que eu tinha visto foi, não sei se tem mais alguma, se vocês que estão presentes aí quiserem sanar mais alguma dúvida. Eu imagino que por hoje a gente vai ficar por aqui, né? Uma conversa muito legal, muito produtiva. Doutora, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença com a gente hoje, num sabadão, né? Ficando longe do teu filho aí, que você comenta várias vezes. Mas vale a pena a gente estar aqui com vocês, compartilhando aí conhecimento e capacitando vocês para a prova da ANANT. E não só para a prova da ANANT, né? Capacitando vocês para serem bons médicos do trabalho. Essa é a nossa principal missão aqui na MedWork. Então, nosso desejo é que vocês tenham aí bons estudos, né? Semana que vem tem mais material para vocês aí se capacitarem. E nos vemos no próximo sábado. Pode ser que a gente mude essa data do sábado, tá? A gente informa vocês aí durante a semana. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Vou deixar a Ludmila fazer o fechamento e agradecimento aí. Nos vemos numa próxima. É isso, gente. Então, obrigada pela participação, tá? Obrigada pela presença de vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Qualquer dúvida, como eu disse, pode entrar em contato com a gente. Nós estamos juntos, estamos de forma muito presente, muito acessível para poder auxiliar vocês nessa trajetória até o RQE. E nós vamos passar, tá? Vocês vão ser aprovados, então contem com isso. Faça parte de vocês, estudem. E qualquer falha, qualquer erro, qualquer coisa que vocês vejam que pode ser melhorado, é só nos avisar, nos chamar, que nós estamos juntos para poder caminharmos até essa aprovação, tá bom? Desejo a todos um excelente final de semana, bons estudos, aproveitem, estuda, não deixe de fazer isso não, porque é uma vez no ano e não vale a pena você perder, né, essa chance que vai trazer tantas portas, vai trazer tantos benefícios para a vida financeira e, consequentemente, para a qualidade de vida, para a vida pessoal de todos vocês, tá bom? Eu falo isso porque eu vivi isso na pele, graças a Deus passou essa dificuldade financeira, esse cansaço, essa exaustão, essa minha despersonalização, essa minha angústia em relação à profissão que eu tinha escolhido, né? É isso, esse é meu recado, essa é a minha boas-vindas a todos vocês, bons estudos, boa semana, bom final de semana e aproveitem, tá? Um abraço. Forte abraço, pessoal. Tchau. Artlist.io. Music licensing reimagined.